pessoal, tá chegando a hora. Brasil e Chile se enfrentam neste sábado nas oitavas de final em Belo Horizonte, no Mineirão, de olho em uma vaga nas quartas de final. E o Jornal da Seleção já começa fazendo um esquenta para esse jogo, mostrando o retrospecto entre partidas de Brasil e Chile em Copas do Mundo. Adversário do Brasil neste sábado, a seleção chilena vem com a moral elevada, já que eliminou a Espanha, atual campeã do mundo. Mas se o momento deles é bom, o nosso é ainda melhor. Ao contrário deles, ainda não perdemos neste Mundial. E se olharmos para o passado, vamos ver que ele joga a nosso favor. No total, Brasil e Chile já se enfrentaram 66 vezes. Foram 12 empates. Nós vencemos 47 vezes. Eles apenas 7. E olha, faz tempo que nós não saímos derrotados. Já faz quase 14 anos. A última vez que o Chile nos venceu foi em agosto do ano 2000. 3-0 em Santiago pelas eliminatórias da Copa de 2002. E quando o assunto é Copa do Mundo, também estamos muito bem na fita. Jogamos 3 vezes contra eles em mundiais, todas em fase de mata-mata, e nas 3 oportunidades saímos de campo com a classificação. Na semifinal da Copa de 62, vencemos os chilenos em Santiago por 4-2 antes da conquista do bicampeonato. Em 1998, na França, o encontro foi nas oitavas. Ronaldo, Rivaldo e companhia fizeram 4-1 no time que contava com Zamorano e Marcelo Salas. Em 2010, novo confronto pelas oitavas de final. Vitória brasileira por 3-0. Nessa atual era Filipão, o Brasil fez 2 amistosos contra os chilenos e em nenhum deles tivemos vida fácil. No dia 24 de abril do ano passado, empate em 2-2 no Mineirão, mesmo palco do confronto deste sábado. O segundo encontro foi em Toronto, no Canadá. Vitória brasileira por 2-1 em um jogo bem disputado. Gols de Hulk e Robinho. Legal, pois é, o Chile é um adversário recorrente do Brasil em Copas do Mundo e, como bem destacou o repórter João Matalo, agora é mata-mata, perdeu, tá fora, então o Brasil mais do que nunca tem uma missão e tanto pela frente, são 4 finais aí. E a viagem para Belo Horizonte, apesar de toda essa expectativa, né, todo esse compromisso da seleção, foi uma viagem tranquila, onde os jogadores aproveitaram até para dar autógrafos num quadro que eles receberam, um quadro muito especial, com desenhos, caricaturas feitas por um fã mirim, um torcedor mirim, e os jogadores aproveitaram a viagem para Minas Gerais para irem assinando, e é isso que vocês veem agora. Esse foi o Brasil chegando na capital mineira e hoje a seleção fez o primeiro e único treinamento antes de enfrentar o Chile neste sábado. E no treino o técnico Luiz Felipe Scolari fez uma parte tática, no qual todos os jogadores participaram. Depois disso, o zagueiro Davi Luiz deixou a atividade, a gente vai falar mais sobre isso já já. E depois também dessa parte tática, os jogadores fizeram cobrança de pênaltis, né? Afinal de contas, estamos na fase de mata-mata, e também tivemos uma parte com 2 toques. A gente vai vendo agora as imagens trazidas pelo repórter Israel Koifman.
seleção é do povo e o povo é da seleção. E aí, torcida mineira, espero a presença de todos nos ajudando, não só mineira, mas também todos os brasileiros que estiverem em casa, mandando toda a energia positiva possível para que a gente possa passar mais um obstáculo em busca do nosso objetivo maior, não só nosso, mas também de todo torcedor brasileiro. Um abraço. Brasil e Chile vão se enfrentar diante de um belo sábado de sol em Belo Horizonte. O tempo vai ser bom durante todo o dia na capital mineira, com apenas algumas nuvens. A mínima fica em 14 e a máxima chega a 28 graus. Muito bem, vocês acompanharam aí a previsão do tempo e claro que essa previsão foi feita para Belo Horizonte, Minas Gerais e não para Brasília, no Distrito Federal, onde foi o último jogo contra Camarões. Agora é a Mineirada que vai acompanhar a seleção nesse jogo contra o Chile. E como eu havia falado anteriormente sobre o zagueiro Davi Luiz, ele participou da primeira parte dos treinamentos dessa sexta-feira, né, na parte tática comandada pelo Filipão. Depois disso, o Davi Luiz deixou o treino porque precisou tomar conta da coluna. Ele tem tido muitas dores desde dessa quinta-feira, né, na região dorsal, mais precisamente dizendo. Ele fez ressonância magnética ainda na capital mineira, mas não foi apontado nada. Felizmente, o Davi Luiz não teve nada mais sério apontado, porém, continua fazendo tratamento. Até o momento, a gente não tem uma posição sobre uma definição se ele vai ou não para o jogo contra o Chile, mas a gente espera aí uma pronta recuperação a ele, que ele consiga estar 100% para esse jogo contra o Chile. Mas se não tiver também, tem Dante, tem o Henrique, que vão substituí-lo à altura. Agora falando de zagueiro para zagueiro, a gente vai falar do Roque Júnior, ele que foi pentacampeão mundial em 2002 com o Filipão, agora volta a trabalhar com o treinador numa outra função, função de olheiro. Ele que está sempre acompanhando os adversários do Brasil e esteve aqui na CBF TV, nos estúdios da CBF TV, para contar um pouco mais sobre o seu trabalho. É diferente, e para você ainda mais sendo um brasileiro, viver na Copa no seu país é diferente. A vontade de continuar no futebol e disputar a Copa do Mundo sempre tem. Aí numa outra função. Não esperava ser tão rápido, mas foi feito o convite, eu aceitei de prontidão, até porque nesses últimos 4 anos eu venho fazendo muita coisa, vim me aprimorando, buscando conhecimento, fiz cursos aqui no Brasil, fora, na Europa. Então me preparei bem para essa função também. Então quando o Filipão me convidou eu aceitei e hoje estou tranquilo com a capacidade que eu tenho de fazer isso. Eu estou como observador, eu vejo alguns jogos, né, na escala que foi definida. Tenho eu e o Galo, então ele vê alguns jogos, eu vejo outros, nós temos uma escala e depois fazemos o relatório das equipes adversárias e passamos esse relatório para o Filipão. Espero na sequência o que nós esperamos sempre, dificuldade, mas as vitórias para que a seleção consiga ser campeã mais uma vez do mundo. É isso que eu estou esperando. Uma Copa no Brasil é especial, né? Mas nada como aquela que eu joguei, como aquela que eu estava dentro de campo. Essa não tem nem comparação, mas você viver um clima de Copa no seu país como nós estamos vivendo hoje, eu acho legal. Eu lembro do momento todo, do objetivo que era, né? O momento que a gente viveu, que foi um momento muito intenso, mas um momento que a gente tinha muito aquele objetivo de ganhar, estava todo mundo focado. Então isso eu me lembro muito bem, me lembro de alguns jogos da estreia, me lembro do jogo da Inglaterra e da final. Esses são os jogos mais presentes, o jogo da Bélgica, são jogos que eu tenho mais presentes assim, na mente. Lembro da vivência total, né? De conseguir chegar lá alegre e sair alegre, conseguir chegar lá com um objetivo e conseguir sair de lá com aquele objetivo conquistado. Então isso eu tenho muito forte. Todo mundo sonha em jogar futebol e tem aqueles que sonharam em jogar uma Copa e são poucos aqueles que conseguem jogar uma Copa e pouquíssimos aqueles que conseguem ganhar uma Copa do Mundo. E eu consegui isso.
fora de campo eu acho que tem é uma Copa muito alegre, você vê, estou viajando bastante e estou em contato com os estrangeiros, então você vê a alegria muito grande dessas pessoas estarem no Brasil, eu acho que é uma Copa bem alegre. Dentro de campo eu acho que tem saído muitos gols, eu acho que é uma Copa diferente do que foi na África do Sul, é uma Copa mais jogada, as equipes estão mais propensas ao ataque, não quer dizer que não defendam, mas estão mais propensas a jogar, então é isso que eu estou achando. Esse foi o Roque Júnior, e quem também tem como ele a missão de ficar ligado nos adversários do Brasil é o Alexandre Galo. O Galo que faz um belíssimo trabalho com as categorias de base da seleção brasileira, também fica sempre ligado, sempre alerta para passar todas as coordenadas para o Filipão. Está sendo muito bacana, uma experiência muito boa para mim, né, para poder participar e tentando fazer o meu melhor para dar meu grãozinho de areia de participação para poder ajudar o máximo possível. O Filipão é bastante criterioso nesse quesito e a gente está tentando fazer de tudo o melhor na análise dos adversários, dos possíveis adversários futuros aí. Eu acho que o nível está muito bom, eu acho que tem sido uma Copa muito bacana, os times bem preparados, eu acho que nós temos que respeitar todo mundo, que com certeza dificuldade nós vamos ter, mas eu acho que o Brasil está muito preparado, muito pronto para vencer. Também acho, Galo, concordo com você. E hoje o nosso repórter Israel Koifman conversou com alguns jogadores a respeito dessa partida, claro, contra o Chile. Chegou o mata-mata e o primeiro deles a falar é o Hulk, o atacante Hulk, falou sobre essa necessidade de vencer e principalmente também agora não pode errar, amigo, agora a coisa é muito séria. A gente tem que adaptar, né? A gente também tem um pouco de felicidade porque também joga muito essa hora na Europa, né? Então acaba por estar um pouco mais habituado, né? Não vai ter tanta dificuldade. Agora a gente sabe que não pode errar, né? Mais que nunca, concentração total. A gente está acostumado a jogar esses jogos. Estava encarando cada jogo como uma final, então esse agora é mesmo uma final. Esses 4 jogos que faltam, vamos encarar como uma final para, se Deus quiser, chegar na final e ser campeão. Exatamente, esse é o espírito, são 4 finais aí pela frente que o Brasil tem até chegar ao hexacampeonato. Quem falou também foi o atacante Bernard, ele que volta a jogar em Minas Gerais, ele que se destacou bastante no Atlético Mineiro, volta aí às suas origens e falou sobre essa emoção de voltar ao mesmo estádio onde no ano passado o Brasil conquistou uma importante vitória contra o Uruguai. Bastante feliz, né, de poder voltar a Minas Gerais, a Belo Horizonte, ao Mineirão mesmo. Onde foi um palco que a gente pôde conquistar, que eu pude conquistar na Libertadores, em que a gente pôde conquistar também a vaga para a final na Copa das Confederações, e a gente viu o estádio todo aplaudindo, nos ajudando diante desse jogo contra o Uruguai. E eu tenho certeza que na Copa do Mundo também não vai ser diferente, eles vão estar presentes, vão nos ajudar, e eu tenho certeza que vão empurrar a todo minuto. Legal, Bernard. Agora a gente ouve o lateral direito Daniel Alves, ele que falou também sobre o mata-mata e principalmente sobre a evolução da equipe agora que está chegando essa fase final. Cara, chegamos no momento que a gente queria chegar, né? Desde um primeiro momento a gente traçou esse objetivo, que era passar essa seguinte fase, agora estamos preparados para enfrentá-la. E a gente espera que a nossa evolução ela seja contínua, que possamos dar essa continuidade a ela, que ela vem acontecendo desde o primeiro jogo. E agora chegou uma fase importante da competição, onde a gente tem que estar com tudo perfeito. Legal, esse foi o Daniel Alves. Agora a gente ouve o atacante Jô. O Jô que está muito confiante nessa classificação do Brasil, assim como todos os outros 22 jogadores, todo o departamento médico, toda a comissão técnica do Brasil. Todos nós estamos também, apesar do Chile ser um adversário muito difícil, ter provavelmente aí um dos melhores times das últimas décadas, né, da sua história. Então o Jô fala com a gente justamente sobre essa confiança nessa fase tão importante da Copa. Acho que a gente vai esperar bastante entusiasmo da torcida, né? A gente relembra bem o ano passado, o quanto que eles nos apoiaram, né? Na Copa das Confederações, e deu resultado, né? A gente conseguiu ganhar o jogo contra o Uruguai. Agora um jogo difícil contra o Chile, uma equipe onde vem bem na competição. A gente está focado, como eu falei, jogando em casa mais uma vez. Então espero que eles possam apoiar para a gente poder fazer uma grande partida e classificar. Isso aí, Jô. Temos certeza que o torcedor mineiro vai marcar presença e incentivar bastante a seleção brasileira. Bom, a seleção
que conta desde o dia 26 de maio, quando chegou aqui na Granja Comari, com um centro de treinamentos de primeiro mundo, né? E vocês puderam acompanhar todas as instalações que a Confederação Brasileira de Futebol preparou aqui na Nova Granja. Se você não viu, procure ver nos vídeos do YouTube, youtube.com/CBFSelecal. Nós já fizemos essa matéria mostrando aqui a Granja Comari em detalhes. E agora a gente fala de um outro aspecto muito importante, que é o do gramado. É o campo onde a seleção atua, que é o mesmo gramado onde o Brasil enfrenta nesse sábado o Chile, e é o mesmo gramado em que o Brasil enfrentou as outras seleções em toda a Copa do Mundo, porque isso era uma preocupação para que todos tivessem a melhor adaptação possível. O campo não é simplesmente somente você colocar a grama, parar e marcar. O campo de futebol ele exige muita dedicação. Tem uma equipe que todo mundo se entende, né? Cada um aqui faz um pouquinho de tudo, né? A gente corta a grama, molha o gramado, põe adubo, veneno, tudo que a grama necessita a gente faz aqui. Vou fazendo o melhor de mim, dando o melhor de mim para poder deixar desse jeito que vocês estão vendo aí esse gramado. O primeiro passo seria, nivelar o terreno, né? Deixar o terreno super nivelado. Viria com a camada de brita, né? De 10 a 15 centímetros, né? E aí então colocaria mais uma camada de areia, e colocaria a grama sobre esta areia, e aí começaria já a dar a cara de um campo de futebol. Quando não tem marcação nenhuma, nós já temos as marcações no campo. Ele mesmo sem a grama estando cru, tem os toquinhos, os caninhos, todo marcado aí, né? Vão em cada caninho, aí põe aí a corda aí e puxa nos lugares certinho, mesmo estando cru, sem nada. Mas aí nós temos já todas as marcações, nós temos de cabeça marcado. Pelo tempo que a gente convive com o campo, a gente já sabe todos os lugares das marcações do campo. Quando o campo está cru, nós passa 2 de mão, porque quando está cru. Agora quando ele já está um pouco vivo, igual está assim, aí basta uma só. Ela é só para corte de grama e catar a grama, né? Ela tem as caçambas, aí ela corta e cata na caçamba. Processo de irrigação aí, a gente sempre assim, tem esses tubos que vocês estão vendo ali, a gente instala. Nós botamos a escanação, né, os canos, estica os canos, bota o canhão, né, e vai lá, é ligado na bomba. Ele tem uma bomba que joga água para esses tubos, para poder sair com essa pressão, para dar conta de molhar o campo pelo menos em 3 partes. Olha, a gente costuma molhar 2 vezes ao dia, para não dar nenhum tipo de fungo e nem ter risco de queimar o gramado.
quando a seleção ganha títulos, né, e saber que os jogadores, né, os melhores jogadores do mundo, melhor comissão do mundo, elas estiveram aqui e passaram, né? E através o primeiro passo começou aqui, de treinamento e tal. Olha, digo com sinceridade, é um orgulho estar trabalhando aqui na CBF. Comento muito com a minha família que é uma honra para mim estar aqui dentro prestando esse serviço. E se Deus quiser, a nossa seleção vai ser campeã. E eu vou poder dizer para o meu filho que eu ajudei no tratamento do campo, cuidei bem do campo para que a seleção treine bem. É um prazer estar aqui, né? Trabalhando o dia a dia, vendo os treinos, jogadores, o pessoal, todo mundo, entendeu? Todo mundo bacana, todo mundo trata a gente da mesma... Então é muito prazeroso. Dá prazer de ouvir também elogios, né? Dizer que os campos estão bons, porque essa é a nossa meta. Isso me dá muito prazer, de poder contribuir de alguma forma para que o sucesso da seleção ela nunca venha acabar e cada vez mais crescer. Tá aí, bem bacana essa reportagem do nosso João Matalo, com imagens belíssimas do nosso Arnaldo Jasson e mostrando que não só temos uma grama de primeiro mundo, como também profissionais que cuidam dela com maior carinho, maior dedicação, e o resultado é esse que vocês acompanharam aí. Muito bem, Brasil e Chile estão vindo aí com tudo, disputando uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo. Torcemos para o Brasil conseguir avançar e conseguir chegar ao hexacampeonato e, como coincidências são sempre bem-vindas, né? Por que não lembrar que neste sábado a gente vai ter exatamente 4 anos desde o último confronto entre Brasil e Chile na Copa do Mundo de 2010. O Brasil, nessa mesma fase, passou pelos chilenos com um placar de 3-0 e o árbitro dessa partida, olha só, era o mesmo Howard Webb desse jogo deste sábado, o inglês Howard Webb. Ele que tem 43 anos, é um dos principais árbitros do quadro da FIFA, está desde 2005, vai apitar esse Brasil e Chile, então é mais uma coincidência. Tomara que a história se repita, se for por 3-0, 2-0, 1-0, não importa, o importante é que o Brasil avance a mais essa fase. Eu fico por aqui torcendo pelo Brasil junto com você e acompanhe os nossos vídeos em youtube.com/CBFSelecal. CBF TV, o melhor da seleção exclusivo para você. Um bom final de semana a todos e até a próxima. E aí, torcida mineira, espero a presença de todos nos ajudando, não só mineira, mas também todos os brasileiros que estiverem em casa, mandando toda a energia positiva possível para que a gente possa passar mais um obstáculo em busca do nosso objetivo maior, não só nosso, mas também de todo torcedor brasileiro. Um abraço.